O fogo havia cessado. As colinas próximas ainda exalavam fumaça e um cheiro de enxofre impregnava o ar. Sodoma e Gomorra, agora apenas cinzas e silêncio, jaziam como advertência de um julgamento divino irrevogável. Ló, guiado pelos anjos, escapara com suas 2 filhas, deixando para trás sua esposa, que se transformara em estátua de sal por olhar para trás. Assustadas e sem rumo, as filhas de Ló seguiram com o pai até um pequeno povoado chamado Zoar. Mas mesmo ali, o medo era constante. Ló subiu de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Gênesis 19:30. O terror da destruição ainda ecoava em seus pensamentos. O mundo delas havia acabado. Tudo o que conheciam, as amizades, a cultura, os planos, foram sepultados sob as ruínas de Sodoma. O pai, outrora respeitado na cidade, agora era um homem encolhido pela vergonha e pela tragédia, sem esposa, sem lar, apenas um abrigo de pedra nas montanhas. As noites na caverna eram frias e silenciosas. As filhas de Ló, jovens e assustadas, começaram a imaginar que o mundo inteiro havia sido destruído, que não havia mais homens na terra, que talvez o juízo de Deus tivesse caído sobre toda a humanidade. A ausência de informações, aliada ao trauma, começou a moldar ideias desesperadas em suas mentes. O medo da extinção de sua linhagem, da solidão absoluta, transformou a lógica em desespero. As filhas de Ló não conheciam a vida fora dos muros de Sodoma. Cresceram em uma cidade corrompida, cercadas por uma cultura imoral. A ausência de um modelo familiar saudável, somada à destruição total ao seu redor, fez brotar nelas uma decisão que mudaria para sempre a história. E foi nesse cenário sombrio, solitário e desconectado do restante do mundo que um plano perturbador começou a ser traçado. A linhagem de Ló estava em risco, mas o preço para preservá-la seria moralmente devastador. Depois que fogo e enxofre caíram sobre Sodoma e Gomorra, o mundo das filhas de Ló desabou em silêncio. O céu, antes tingido de vermelho pela destruição divina, agora estava coberto por um manto cinzento. As 2 jovens, sem nome revelado nas escrituras, seguiam os passos cambaleantes do pai, Ló, que, traumatizado, guiava-as para um abrigo improvável, uma caverna nas montanhas de Zoar. A solidão era absoluta. Elas haviam perdido tudo: casa, noivos, amigos e a própria mãe, transformada em uma estátua de sal ao olhar para trás. O passado fora destruído, o presente era desolador e o futuro incerto. Ló, consumido pela dor, evitava conversas. Seus olhos, antes firmes, agora se perdiam no vazio. As filhas então passaram a observar o pai com preocupação e medo. Ele era o único homem vivo que conheciam, ou assim acreditavam. A Bíblia registra: então subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. A mudança de Zoar para a caverna mostra um movimento de fuga ainda mais profundo, não só físico, mas emocional. Ló temia o que restava da humanidade. Na caverna, as noites eram frias e cheias de lembranças. As filhas começaram a discutir entre si o que seria de suas vidas. A cultura daquele tempo impunha que a continuidade da descendência era essencial. Era a sobrevivência da linhagem, da honra da família. E ali, isoladas do mundo, as jovens foram dominadas por um pensamento radical, que seria o início de uma das histórias mais controversas da Bíblia. A destruição de Sodoma não foi o fim do juízo, foi o início de um dilema moral que reverberaria por séculos. A humanidade, mesmo cercada pelo juízo divino, ainda se via diante de decisões que desafiavam limites éticos. E foi dentro daquela caverna, entre pedras e ecos do passado,
que o pecado ganharia nova forma, não com o fogo do céu, mas com a distorção do medo e da desesperança. O tempo passou naquela caverna silenciosa, onde o vento zunia como lembrança constante da destruição. As filhas de Ló, marcadas pela perda e pela angústia, começaram a refletir sobre sua condição. Estavam isoladas do mundo, sem maridos, sem esperança de filhos, sem qualquer vestígio de continuidade. Para elas, o juízo de Deus havia extinguido a humanidade, e talvez, aos seus olhos, elas fossem as últimas mulheres vivas. Foi então que a filha mais velha compartilhou com a mais nova um plano chocante. A Bíblia relata com clareza suas palavras: "Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que preservemos da nossa família a descendência." O plano era claro: embriagar o pai para que ele não soubesse o que estava acontecendo. E assim o fizeram. Na primeira noite, deram vinho a Ló, e a filha mais velha deitou-se com ele. A Escritura diz: "E não soube ele quando ela se deitou, nem quando se levantou." A embriaguez total apagou da consciência de Ló o pecado cometido. Na noite seguinte, repetiram o plano. A filha mais nova seguiu os passos da irmã, e novamente Ló não percebeu o que acontecia. Aquela caverna, antes símbolo de proteção, tornava-se agora cenário de uma decisão extrema. Um ato que misturava desespero, engano e moralidade quebrada. Aqui a Bíblia não faz julgamentos diretos, mas apresenta os fatos de forma crua, permitindo que o leitor compreenda as complexidades humanas mesmo após um juízo tão severo. As filhas de Ló não agiram por luxúria, mas por um senso de urgência deturpado. E o silêncio do pai, inconsciente, tornou tudo ainda mais obscuro. A história nos lembra que mesmo depois de grandes atos de juízo, os dilemas morais não cessam. A humanidade continua sendo provada, não apenas pelo fogo do céu, mas pelas decisões íntimas que tomamos quando acreditamos estar sozinhos no mundo. Desse ato nasceram 2 filhos, Moabe, filho da mais velha, e Ben-Ami, filho da mais nova. Moabe viria a ser o pai dos Moabitas e Ben-Ami dos Amonitas, 2 povos que mais tarde seriam inimigos de Israel, mas que também teriam papéis importantes no futuro, como no caso de Ruth, a Moabita que se tornaria ancestral de Davi e, por consequência, do Messias. A caverna onde Ló e suas filhas se esconderam não foi apenas um refúgio do juízo divino, tornou-se o palco de uma das histórias mais controversas da Bíblia. Dos filhos gerados nesse isolamento surgiram os Moabitas e os Amonitas, 2 povos que cresceriam à margem de Israel com relações instáveis, por vezes hostis, mas nunca irrelevantes. Os Moabitas e os Amonitas se estabeleceram a leste do Rio Jordão. Com o tempo, se afastaram dos caminhos de Deus e adoraram deuses pagãos, como Quemos e Moloque. Suas práticas incluíam rituais obscuros, como sacrifícios humanos, reflexo da origem traumática de seus antepassados, talvez. A Bíblia não julga diretamente as filhas de Ló, mas os frutos de suas escolhas deixaram marcas profundas na história sagrada. Mesmo assim, a graça de Deus se manifesta de forma inesperada. Séculos depois, uma mulher moabita chamada Ruth se tornaria bisavó do rei Davi. Seu nome está entre os poucos mencionados na genealogia de Jesus, Mateus 1:5. Isso mostra que, mesmo a partir de uma origem questionável, Deus pode escrever uma nova história. Ló, por sua vez, desaparece silenciosamente do relato bíblico. Um homem que fugiu da destruição com vida, mas perdeu tudo: bens, esposa, honra e, em certo sentido, sua própria linhagem foi desviada. A tragédia de Sodoma foi apenas o começo de um ciclo de consequências. Gostou dessa história incrível? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus.